Na aula de hoje vamos começar com direitos humanos, ok? E é o seguinte, o edital de direitos humanos está bem enxuto, mas são 4 questões. Lá no edital está descrito que vai ser cobrada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto São José da Costa Rica, certo? Contudo, são 4 questões e eu acredito que eles vão fazer uma interdisciplinariedade aí, ok? Até pelo fato de estar descrito lá apenas essas 2 e a parte de constitucional ter um pouco mais, né, de questões nesse sentido e a parte da legislação extravagante também. Ok? Então a gente vai tentar aqui ao máximo trazer todas as informações necessárias, tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Para que vocês consigam aí passar, né? Tenham sucesso na prova. Tudo bem? Tudo certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro a gente vai passar, vamos fazer um combinado, né? A gente vai passar aqui a questão, vamos ler a alternativa e depois a gente explica o porquê de cada alternativa estar certa, né? Se ela está certa ou se ela estiver errada. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui uma questão para vocês da banca, tá? PMMG, da banca própria da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa prova foi aplicada em 2017 e presta atenção no que diz a pergunta. Marque a alternativa que contém a resposta correta. Letra A. Após ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, a Declaração Universal dos Direitos Humanos passou a ter status equivalente às emendas constitucionais. Letra B. Ao definir o envelhecimento como direito personalíssimo e a sua proteção como um direito social, o Estatuto do Idoso não encontrou respaldo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que todo ser humano tem um padrão de vida capaz de assegurar-lhe saúde, bem-estar e o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice. Letra C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu texto que todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Este dispositivo não encontra respaldo nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Letra D. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão da discriminação racial, constitui crime de racismo, segundo a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então, pessoal, vamos lá comentar um pouquinho aqui sobre essa questão, tá bom? Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês pela multidisciplinariedade dessa questão. Ela está cobrando aqui legislação extravagante, ela está cobrando Estatuto do Idoso, né, que se encaixa também na legislação extravagante, está cobrando também direito constitucional e, é claro, direitos humanos. Eu quero que vocês prestem atenção, então, nessa resolução aqui. Vou pegar o marca-texto. E a letra A diz o seguinte: após ser aprovada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, a Declaração Universal dos Direitos Humanos passou a ter status equivalentes à emenda constitucional. Além dessa parte já te trazer uma ideia, né, de constitucional, você lembra lá, 3/5, 2 turnos, cada casa é emenda constitucional. Pronto, é essa a alternativa. Falso, tá, pessoal? Primeiro, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo rapidinho, vamos fazer uma breve releitura aqui do que significa, principalmente a questão do início aí, de como se deu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, para a gente compreender o porquê que essa alternativa está falsa. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a DUDH ela foi aprovada em 1948. É claro que os contextos históricos aqui vai além dessa aula, tá? Não é o nosso objetivo aprofundar tanto. Partindo do pressuposto que você já tem uma base muito sólida sobre direitos humanos, tá bom? Então ela foi aprovada em 1948 por meio de uma resolução, pessoal.
uma resolução da ONU, a resolução número 17A, ok? E por que isso é importante, professor? Por que você está falando isso para mim? Primeiro que ela foi aprovada em 1948, certo? A nossa Constituição Federal, que fala sobre essa aprovação em 2 turnos por 3/5 dos votos, ela é de 1988, pessoal. Então, a DUDH, ela é anterior à vigência da Constituição Federal. Tá, professora, mas a DUDH, ela não foi recepcionada de alguma forma? Veja só, pessoal, apesar da DUDH ter sido aprovada por meio, né, de uma resolução, o contexto histórico disso tudo aí foi que ela realmente foi feita um pouco meio que às pressas, né? Porque lá em 1945 a gente já estava saindo de uma Segunda Guerra Mundial, em 1947 a gente já estava entrando numa Guerra Fria. Então, a ONU, percebendo toda aquela movimentação, decidiu por si reunir com os organismos internacionais, com todo mundo que tinha ali pelo menos algo em comum, né, um desejo, um ideal comum de trazer direitos, declarar esses direitos, para evitar, minimamente que seja, as atrocidades que estavam acontecendo e que provavelmente iriam por vir ali com a Guerra Fria a partir de 1947. Então, diante disso, dessa urgência, né, em declarar os direitos humanos, é que ela foi meio que feito às pressas e acabou não sendo feita de uma forma de um tratado, e sim como uma própria declaração e aprovada aí pela resolução da ONU, ok? Até porque um tratado, ele exige um processo muito mais elaborado, mais complexo, como se fosse uma elaboração de uma lei. Ela precisa de ter todo um acompanhamento, ter ali a votação da Casa Legislativa e ter ali a sua aprovação, a sua promulgação, certo? Então, um tratado, ele exige um pouco mais de complexidade, ao passo que essa declaração não exigiu tanto assim. E por que isso é tão importante? Por que eu tô pegando muito nesse ponto? Porque isso é objeto de prova de uma forma com que eu trouxe as duas visões para vocês. Essa primeira prova aqui, tá? Essa primeira questão que fala que essa Declaração dos Direitos Humanos, ela não foi recepcionada como um tratado, tá? E realmente não foi, pessoal. Ela foi recepcionada como uma resolução mesmo. E ela encontra respaldo lá na Carta da ONU, ok? Então, por esse motivo, ela não considerada, ela não foi recepcionada como um tratado. Professor, ok, ela não é um tratado, ela não tem ali uma força vinculante, então ela não tem uma natureza vinculante. Falso, tá, pessoal? Mas vamos ter muita calma ao afirmar esse tipo de questão, tá bom? Porque é o seguinte, não é porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi recepcionada, não foi ali aprovada por meio de um tratado, é que ela não tem força vinculante, tá? Ela é uma norma costumeira, que às vezes ela possui muito mais eficácia diante da sociedade do que uma própria legislação. Então, ela é uma norma costumeira, ela é uma norma de direito internacional, ela é uma norma jus cogenis, tá, pessoal? Então, ela vincula sim, tá? E aí, eu trouxe pra vocês aqui para corroborar isso que eu estou falando. Deixa eu até apagar aqui essa parte. Ops, aqui é uma... Até apagar aqui pra vocês a fala da jurista Flávia Piovesan, que ela diz o seguinte: a Declaração Universal de 1948, ainda que não assuma forma de tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória e vinculante na medida em que constitui interpretação autorizada da expressão dos direitos humanos, constante dos artigos 1º, 3º e artigo 55 da Carta das Nações Unidas, tá? Então, a DUDH foi aprovada lá em 1948, Constituição Federal vem em 1988 e traz pra gente, na maioria do seu texto, expressões que foram colocadas na DUDH. Apesar dela não ter sido recepcionada como um tratado, ela é uma resolução que tem força sim, porque a própria Constituição estabelece ali direitos e garantias que estão dispostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Compreendidos essa parte, eu quero que vocês tomem bastante atenção, porque eu acredito fielmente que esse tema ele vai ser objeto de muita polêmica, sim, e objeto de prova
tanto nessa quanto em outras provas que vocês forem realizar, ok? Então, voltando lá na questão. Letra A. Após ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, a DUDH passou a ter status equivalente à emenda constitucional. Então, isso daqui, pessoal, é o quê? Falso, né? Porque ela não foi recepcionada como uma emenda constitucional, como um tratado. Ela é uma resolução, certo? Apesar dela ter uma força vinculante, ok? Letra B. Ao definir envelhecimento como direito personalíssimo, a sua proteção no direito social, o Estatuto do Idoso, não encontrou respaldo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que todo ser humano tem direito a uma vida padrão, capaz de assegurar de saúde, bem-estar, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez e velhice. Pessoal, por que essa questão aqui também está falsa? Porque quando ele diz aqui pra gente que não encontrou respaldo na declaração da DUDH, ela está dizendo pra gente que o Estatuto do Idoso surgiu do nada, né? Porque ele não teve nenhum fundamento. E muito pelo contrário, o Estatuto do Idoso ele foi sim fundamentado na dignidade da pessoa humana, naqueles direitos que estão ali elencados na DUDH, que estão ali declarados, né, na DUDH. Então, quando ela traz essa questão dizendo que não tem relação nenhuma, que não tem fundamento nenhum, a questão se torna falsa, certo? Letra C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu texto que todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse dispositivo não encontra respaldo nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso daí você já tem na ponta da língua? Eu tenho certeza que sim. Se você está estudando e ainda não tem na ponta da língua quais são os objetivos fundamentais, quais são os fundamentos da Constituição Federal, eu indico você a imediatamente ir lá, grifar, deixar num post-it para você na sua tela do celular para você memorizar, porque isso despenca em prova, ok? Então ele está dizendo aqui basicamente que a proteção, né, a busca pelo asilo, ela não está disposta nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos ver o que diz aqui o artigo 3º da Constituição Federal, que eu preciso que vocês tenham isso daí bem na ponta da língua mesmo, porque olha a interdisciplinaridade aí. Tanto isso pode cair para vocês na temática de direitos humanos, quanto isso também pode cair para vocês na temática de direito constitucional. E você precisa estar com isso na ponta da língua. Olha só o que diz o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ué, cadê o asilo? Não está aqui no artigo 3º. Então, ele realmente não constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Ué, professora, onde é que está, então? Está lá no artigo 4º. Olha só, o artigo 4º diz aqui pra gente que a concessão do asilo, ele encontra respaldo, né, que trata o quê? Das relações internacionais. Então, o artigo 4º da Constituição Federal é que vai trazer lá no inciso 10º a concessão de asilo por perseguição política, tá, pessoal? Então, ela não constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Compreendidos? Tudo certo? Vamos voltar aqui na questão, então, e verificar. Olha só. A letra C, então, nesse caso, é a nossa letra correta, né? Letra C, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu texto que toda pessoa vítima de perseguição pode procurar asilo e que esse dispositivo ele não se encontra nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
verdadeiro, realmente não se encontra. Ele se encontra lá no artigo 4º falando sobre as relações internacionais, ok? E aí, para finalizar essa questão, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, mental, em razão da discriminação racial, constitui crime de racismo, segundo a lei que define os crimes resultantes de preconceito, raça ou de cor. Pessoal, isso daqui também vocês precisam ter, nem que seja uma base geral, para compreender que a diferença entre crimes de tortura e crimes de racismo, tá, pessoal? Principalmente nessas provas que cobram essa legislação extravagante, ele vai fazer essa interdisciplinaridade com os direitos humanos ou com o direito constitucional que seja, certo? Então você precisa ter bem definido, ter essa base dessas principais legislações extravagantes, certo? E aí, quando você lê, olha só, olha o tanto que fica fácil, acompanha aqui comigo. Na lei de crime contra tortura, diz o seguinte, lá no artigo 1º, constitui crime de tortura, olha só, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial ou religiosa. Então, não é, pessoal, crime de racismo, é crime de tortura. Veja só aí a casca de banana que você pode cair se você não tiver essas questões aí bem fixas na sua cabeça, nos seus estudos, certo? Então, voltamos lá para a nossa questão. Gabarito, então, letra C, porque a letra D está se tratando que ela fala pra gente que é um crime de racismo, apesar de induzir, né, ao erro. A gente, a um primeiro momento, uma leitura mais rápida, a gente pode, não, ok, tá trazendo aqui uma questão de discriminação racial, então realmente é um crime de racismo. Mas prestem atenção ao resolver as suas questões, ok? As questões, as bancas, elas realmente querem saber se você entende do assunto, certo? Então, prestem atenção, respirem ao fazer as questões, leiam atentamente, porque essas pegadinhas, elas estão nas entrelinhas e você precisa estar esperto, certo? Compreendidos essa questão? Gabarito letra C.